E se cavar fosse o caminho para se tornar o mais forte do mundo? No mangá A Cave King's Road to Paradise, a pá vira arma, o minério vira poder, e a caverna esconde muito mais que pedras. Esse é o seu mangá. Se curte histórias diferentes e cheias de aventura, se inscreve agora e vem ler com a gente. Ele tinha fé de que, desta vez, não estava mais sem esperança. Permaneceu forte em sua mente, depositando sua confiança em seu brasão de rei da caverna, enquanto usava magia de congelamento no oceano. Congelou toda a água ao redor do navio afundando e impediu que virasse de cabeça para baixo. Ele ficou surpreso ao ver o quão forte estava agora, depois de usar o poder de mais de 8.000 pedras mágicas. Ele manteve o gelo forte e disse a Elven e aos outros para atravessarem o gelo para salvá-los. Elvin começou imediatamente a realizar a tarefa, mas escorregou no gelo, algo que El não tinha considerado antes. Então, Tarim pulou junto com El, até levar El pelo gelo em suas costas. Teal percebeu que a perna de Tarim poderia ser a chave para ajudar. Em seguida, outros filhos-aranha de Tarim também vieram ajudar, e ao ver isso, Elvin ficou triste por não poder fazer nada e se sentiu grato para com as aranhas. Concha também uniu o calcanhar para ajudar junto com as outras babás. Pio disse a todos para ajudar os afogados enquanto ele mantinha as marés do oceano afastando-se dos outros com sua magia. As babás, aranhas, elfos e outros trabalharam juntos para resgatar todos, e uma vez que o resgate foi bem sucedido, não houve vítimas. Teal forneceu magia para curar a todos que ficaram feridos no processo. Rian agradeceu a Pio por salvar todos e não conseguia ter certeza de como poderiam pagar sua dívida. Pio disse a eles que ficava feliz em ver que todos estavam seguros, enquanto Elvin chorava ao encontrar sua filha Fou depois de muito tempo pensando que ela não estava mais viva. Sua felicidade não era suficiente ao ver que ela estava viva, e outros estavam felizes por ver uma reunião emocional. Pio afirmou que não poderia ter feito nada sozinho e estava grato pela ajuda de aranhas, babás e Rihanna. Elvin e Varus ajudaram a salvar toda a tribo Bel. Ele não poderia ter feito algo assim no passado, e vendo como era diferente agora, não podia agradecê-los o suficiente por ajudá-lo a melhorar. Depois disso, Varys mencionou que havia um homem atrás de Pio e perguntou quem era ele. A aparição repentina de um homem estranho foi inesperada, e ele perguntou a Varys se o cara poderia ter estado no navio. Farris respondeu que não havia ninguém como ele, e ele próprio se perguntou se Pio poderia tê-lo encontrado na caverna, mas esse não era o caso. O cara estava nu, então Pio foi até ele e tentou se comunicar, mas o homem apenas se afastou para se juntar aos outros para comer. O homem estava apenas com fome, então Arena decidiu assar mais peixe para eles, enquanto Pio e Varys se perguntavam quem era esse homem. No dia seguinte, Pio estava no meio de fazer quartos para todos que acabaram de chegar à ilha. Ele havia domado todos antes e inventado nomes para todos. Embora as circunstâncias não fossem as melhores, ele estava feliz em ver que sua ilha estava se tornando mais animada do que antes. No entanto, isso também causou urgência para ele aumentar a produção de suprimentos e alimentos. Rihanna foi até Pio e pediu a ele para experimentar um suco que ela acabará de fazer. Era o suco de uva, que ficou realmente saboroso, pois era feito com uvas frescas que Rihanna havia cultivado, com a ajuda de pedras solares e as sementes de uva que ela encontrou no barco. Ela disse a ele que a plantação era pequena por enquanto, mas em alguns anos estaria cheia de todos os tipos de frutas. Quando ele ouviu a palavra anos saindo de Rihanna, que antes não costumava pensar no futuro, mas agora podia fazê-lo, ficou realmente feliz. Ele disse a ela que se houvesse algo que pudesse fazer para ajudá-la, ela sempre poderia contar com ele. Ele então ouviu outros goblins tendo problemas com o homem estranho e desconhecido, pois ele estava apenas passeando, olhando para todos. O goblin pediu a ele para ir a algum outro lugar, pois seu olhar estava deixando todos desconfortáveis. O goblin chamou o homem de Mapa, e todos os outros também começaram a chamá-lo de Mapa há algum tempo. Mapa então pegou os itens que o goblin fez e os colocou de volta como se não fossem tão bons. O goblin ficou irritado e pediu a Mapa para experimentar ele mesmo, entregando-lhe um martelo, e de repente os olhos de Mapa se encheram de determinação. Napa então começou a fazer os itens ele mesmo e parecia realmente profissional nisso. Pio e outros podiam ver que Mapa parecia estar acostumado, e quando Mapa começou a bater no ferro quente rapidamente, eles ficaram impressionados. Mapa então rapidamente terminou de fazer os machados de gelo, e ficou realmente fino e elegante, como uma obra de arte. Ele queria testar o machado feito por Mapa contra os convencionais, já que ele tinha dúvidas se seus machados eram bons o suficiente para usar.
Depois de usá-los lado a lado para minerar na caverna, as dúvidas que ele tinha foram dissipadas. O machado feito por Mapa era significativamente mais forte do que o convencional, mesmo sendo feito do mesmo ferro. Depois disso, ele notou o local onde guardava a Pedra do Dragão. Ele estava certo de onde poderia tê-la deixado, mas não estava em lugar nenhum. Ele percebeu a marca surpreendente no buraco no chão e deduziu que deve ter havido ossos na sombra das rochas, percebendo que Nappa havia sido trazido de volta à vida pela Pedra do Dragão. Ele ficou feliz por ter ganhado mais um companheiro confiável, e graças à ajuda de Mapa, eles conseguiram nivelar a costa da ilha. Não apenas isso, mas também desmontaram o navio e começaram a reconstruí-lo. Eles também avançaram em projetos maiores e logo ele encontrou mais babás e as domou para ajudar no transporte de rochas. Tudo estava indo bem, exceto por uma coisa, as pedras de tartaruga. Ele observou que estavam recebendo menos pedras de tartaruga agora do que antes. Ren disse que estava bem com as pedras de tartaruga que já tinha, mas os 10 anos de vida que ganhou pareciam poucos para uma garota de sua idade. Pio então teve a realização de que ajudá-la não era a única razão pela qual ele estava se esforçando, mas ele honestamente queria que Rihanna ficasse com ele por mais tempo. Ele queria cavar mais e desenvolver a ilha com ela, mas de repente ele se deparou com uma enorme sala atrás da caverna. Ele ficou surpreso, pois pensava que esta ilha era apenas uma ilha desabitada, mas parecia haver sinais de que algo aconteceu em uma ilha habitada muito tempo atrás. Ele decidiu explorar a sala e coletar as coisas que encontraria. Aqui, ele descobriu uma pedra do coração, que poderia se tornar o núcleo de um organismo artificial. Ele poderia criar bonecas agora ou mais companheiros para si mesmo. Ele então prosseguiu coletando a pedra dourada no centro da sala, que era uma pedra da mudança, permitindo que um monstro evoluísse. Em uma explicação mais detalhada, a pedra da mudança poderia transformar um monstro em outra espécie e herdar a idade, juntamente com a personalidade dessa nova espécie. Ele achou essas características assustadoras no início, e então uma ideia veio à sua mente. Mais tarde, ele decidiu falar sobre isso com vários, Rihanna e Elvin. Farris afirmou que estava ciente dessa pedra, pois estava mencionada em suas lendas, e perguntou a El se ele conhecia alguma espécie semelhante aos goblins. Ele se lembrou dos hobgoblins e dos goblins das folhas. Então, Varys explicou a ele que esses goblins costumavam ser goblins regulares antes, mas aqueles que desejavam mais poder se tornavam hobgoblins, e aqueles que queriam viver profundamente nas florestas se tornavam goblins das folhas. Eles também haviam usado essa pedra da mudança, e a partir desses exemplos, El entendeu o significado de evolução. Varys ficou surpreso ao ver a pedra pela primeira vez, e El se lembrou de que o rei da caverna Cresto informou anteriormente que a pedra poderia evoluir e renovar a vida útil. Ele perguntou se eles queriam tentar, e Elvin afirmou que estava curioso, mas passou, já que gostava de seu corpo como estava. Então, Rihanna falou que desejava tentar e se tornar capaz de usar magia para ajudar a curar, mas estava nervosa se deveria usar algo tão precioso. Elvin, Varys e El concordaram com a ideia, e El disse a ela que seria útil se ela pudesse usar magia, e, acima de tudo, ele queria que ela vivesse mais tempo. Suas palavras a ajudaram a chegar a uma resolução de querer evoluir, e ele concordou, entregando a pedra da mudança para ela. Ela a segurou nas mãos, fechou os olhos e começou a desejar poder ficar com El por um longo tempo, pensando na espécie que queria se tornar. A pedra brilhou intensamente, e todos tiveram que fechar os olhos por causa de sua luminosidade. Alguns segundos depois, viram que Rihanna se transformou em uma adorável garota adolescente. Ela ficou surpresa com sua nova aparência, mas quem ficou mais surpreso foi Mapa, que teve um sangramento nasal ao ver uma garota tão bonita nua. E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.